É 1h15, a entrevista agora na Renascença, a entrevista a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, conduzida por Henrique Cunha. Defende que a única forma de descentralizar é avançar com uma regionalização política e diz que o PS não quer discutir a regionalização. É nosso convidado esta quarta-feira, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. Boa tarde, Rui Moreira, e obrigado. Sr. Presidente, o que é que levou a autarquia a rejeitar o pacote de transferências de competências? Aquilo que nos preocupava nesta matéria é que em abril do ano passado houve uma cimeira que envolveu o Governo, com a presença do Sr. Presidente da República, e as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, em Sintra. E aí definimos entre nós, isto foi muito trabalhado antes, definimos entre nós, com um grande consenso, qual era a forma de avançar com um modelo de descentralização com rapidez e com alguma eficiência. Disso resultou, por exemplo, a questão dos espaços metropolitanos, foi um dos resultados positivos dessa cimeira. No entanto, quando nós depois avaliamos aquilo que foi o pacote de descentralização que acabou por ser anunciado pelo Governo, ficou bastante aquém daquilo que era expectável, não só em termos das competências, mas na fórmula encontrada para que elas passem para os municípios. Ou seja, foi determinado que há um conjunto de competências que podem passar para os municípios até 2021 e em 2021 têm que passar para os municípios, mas, no entanto, até hoje, até à data, nós não sabemos se essas competências vêm acompanhadas do cheque respectivo. Para sermos claros, passam para os municípios um conjunto de obrigações, mas não vêm acompanhados, pelo menos que se saiba até agora, do cheque. É apenas uma transferência de tarefas? Portanto, é uma tarefização. Acontece também que não passam competências reais. Eu vou dar um exemplo que qualquer português entende. Vamos falar na saúde. Aquilo que era expectável era passarem os centros de saúde para as câmaras municipais. E eu, naturalmente, estou a favor. Mas passar os centros de saúde para as câmaras deveria implicar que as câmaras pudessem definir, por exemplo, os horários de funcionamento. Ora, isso não está previsto. Ou seja, nós ficamos responsáveis por reparar os centros de saúde, por tratar dos materiais de limpeza, por pagar o pessoal auxiliar, mas não temos nenhuma competência política. Ora, aquilo que a população espera hoje, já hoje espera dos municípios, e temos o caso do Centro de Saúde de Azevedo, que é um bom exemplo, é que as câmaras possam definir onde é que eles estão, como é que funcionam, que tenham a tratar das suas instalações, mas também do seu modelo de funcionamento. A não ser assim, nós de facto estamos a ser tarefeiros do Governo, isso não interessa. Mas este processo de descentralização de competências foi alvo de um acordo assinado entre António Costa e Rui Rio. E a Associação Nacional de Municípios. Os dois maiores partidos puseram-se de acordo sobre esta matéria. O senhor desconfia deste Bloco Central? Não é uma questão de desconfiar do Bloco Central. Eu acho que hoje se percebe que o PSD agora já recuou no apoio a essas medidas. Terá sido, se calhar, não terá sido exatamente aquilo. Mas precipitou-se o PSD ao assinar? Eu acho que nestas coisas, eu acho que nós não devemos criar aqui modelos de desconfiança. Eu acho que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Dr. Rui Rio, quando fizeram este acordo, estariam convencidos de que seria possível, em tempo útil, apresentar às autarquias um modelo mais organizado e mais estruturado. O que acontece é que depois há uns serviços do Estado que não estão interessados em ser desconcentrados e, portanto, o que acontece é que até hoje nós não temos sequer as folhas de Excel que justificam a transferência de competências. O Sr. Ministro das Finanças está no Parlamento a explicar o processo de descentralização. Esteve hoje de manhã no Parlamento. O Sr. Ministro das Finanças tem um problema. Ele tem uma despesa fixa, rígida, por parte do Estado. E ele não vai conseguir aligerar essa despesa fixa quando passar a delegação de competências para as autarquias. Mas ele diz que o processo de centralização é para aumentar a eficiência e não para aumentar a despesa. Portanto, ele está convencido de que será possível poupar com a transferência de competências. Em rigor deveria ser assim. Ou seja, eu não sei se diminui a despesa, mas aumenta a eficiência. Aquilo que se consegue através da descentralização noutros países, o que é que se demonstra? É que o Estado se torna mais eficiente. Ou seja, com o mesmo recurso, consegue servir melhor o cidadão. E é isso que nós devemos pensar. Aí acompanho o Sr. Ministro das Finanças. Só que quando nós olhamos, portanto, para sermos claros, o município do Porto aceitaria aumentar a sua despesa própria, mesmo que não fosse inteiramente compensado por ela, desde que houvesse uma delegação efetiva de competências. Se fossem competências políticas, estou a falar nos centros de saúde, poderia falar nas escolas. Nós estamos convencidos que o poderíamos fazer melhor que o Estado e que estaríamos disponíveis, inclusivamente, a pôr dinheiro
para conseguir atingir esses objetivos. Veja o caso dos passos dos estudantes na cidade do Porto, em que nós dizemos assim, a cidade do Porto, apesar de ter sido discutido que o passo metropolitano liberta as crianças do pagamento até aos 12 anos, nós dizemos assim, nós estamos disponíveis para ir mais longe. Mas ao irmos mais longe, somos nós que estamos a definir quais são as crianças ou quais são os adolescentes que vão poder beneficiar disso. Não nos é imputado a nós, não nos é imposto a nós. Já agora que está a falar dos passos sociais, concorda com os deputados do PS Porto que falam num claro favorecimento da região de Lisboa no apoio do Governo à redução do tarifário? Olha, eu nessa matéria tenho muita confiança naquilo que tem sido o papel do Presidente da Área Metropolitana do Porto. O professor Eduardo Vítor Rodrigues tem feito nesse aspecto, tem tido um papel determinante nesta matéria. E creio que aquilo que foi conseguido, foi negociado, foi aquilo que foi possível e, portanto, acho que estar agora a fazer essa crítica ainda por cima por parte de deputados do PS, do partido dele, parece-me um pouco injusto. Se me perguntar se nós muitas vezes temos razões de queixa, efetivamente. Mas neste caso não há desproporcionalidade. Mas neste caso parece-me ter havido proporcionalidade. Nós não nos podemos esquecer também que a área metropolitana de Lisboa há muito mais mobilidade, há muito mais gente do que na área metropolitana do Porto. E, portanto, eu aqui dou o meu inteiro voto de confiança ao Presidente da área metropolitana. E o arrastar do processo de construção da ala pediátrica do Hospital de São João também se enquadra nesta dicotomia poder central-regiões? Ali, aquele caso é um caso paradigmático, mas também que justifica muitas vezes esta desconfiança que os cidadãos têm relativamente àquilo que são as nossas propostas. Vamos lá ver. Aquilo que resulta deste problema é assim, o problema foi adiado tempo demais. Não tenho a certeza se aqui se avaliaram bem os recursos que o Estado tem e que podiam provavelmente servir para minorar isto. Para sermos claros, não sei até que ponto não teria sido possível, com os recursos existentes, com os outros hospitais existentes, conseguir valências que justificassem, ou pelo menos que mitigassem o problema enquanto a ala não estiver construída. Mas o que nós verificamos é que mesmo dispensando o Estado de um conjunto de modelos do concurso público, ainda assim vai demorar muito tempo. Isso é que as pessoas não percebem. E também não percebem porque é que nós muitas vezes não conseguimos avançar com o matador municipal ou não conseguimos avançar com as coisas, porque infelizmente o modelo hoje é um modelo extremamente burocrático, extremamente lento. E a ala pediátrica é o exemplo acabado disso. Ela não vai estar pronta seguramente antes de 2022 ou 2023. Não vale a pena termos ilusões sobre essa matéria. Advoga uma regionalização política e acena com o fantasma da autonomia. O país está preparado para voltar a decidir a regionalização em referendo? Eu não aceno com o fantasma da autonomia, peço desculpa. Mas disse que corremos o risco de posições... O que eu disse é que nós hoje, quando ouvimos principalmente os eleitores mais jovens, começamos a ouvir aqui e ali, nós o que precisávamos de fazer é aquilo que fez a Catalunha. E acho que isso nós devemos acautelar num país que é extremamente patriótico, em que as pessoas convivem bem com a sua língua, com o seu território, com a sua história. Acho que nós, antes que essas coisas sucedam, e nós vivemos um tempo de populismo, de demagogia, de novas ideias, devíamos acautelar e tratar bem o país. Estamos preparados para um novo referendo? Eu acho que sim, acho que este assunto devia ser discutido agora, antes das legislativas. Era bom que se percebesse qual é o compromisso dos partidos relativamente a esta matéria. Até agora só ouvi António Costa. Até agora só ouvi um único partido político dizer claramente que o quer, que é o Partido Comunista Português. Os outros partidos tradicionais até agora não se comprometeram em matéria de referendo. António Costa também diz que quer, mas só depois das eleições legislativas. Eu compreendo que taticamente, quer António Costa, quer Rui Rio, não queiram discutir este assunto nesta altura. E porquê? Porque é alguma coisa de fraturante. E tudo aquilo que é fraturante reduz naturalmente ou pode fazer perigar a sua votação nas legislativas. Mas eu, que não tenho partido, coloco-me do outro lado, coloco-me do lado dos cidadãos. Eu gostava de chegar às eleições e poder perceber qual é o compromisso dos partidos nesta matéria. E acho que isso é o que a grande parte dos portugueses pensam. Aqueles que concordam e os que discordam. Para não serem, também os que discordam da regionalização não serem surpreendidos. António Costa quer o debate sobre a regionalização na próxima legislatura e afastado das eleições. Parece-lhe sensato este posicionamento para que não se contamine o debate ou é apenas mais uma desculpa para não se discutir a regionalização? Eu acho que é, como digo, é uma tentativa de adiar o problema e de não introduzir no debate das legislativas. Ou seja, acho que há aqui uma posição calculista por parte dos grandes partidos. Os grandes partidos não querem discutir este assunto, não lhes é conveniente, e vão querer depois, na próxima legislatura, discutir o assunto. Eu acho que vamos perder tempo.
Acho que devíamos avançar mais rapidamente, de tal maneira que, quando chegássemos ao próximo ciclo autárquico, já pudéssemos, no caso da regionalização ser aprovada pelos portugueses, já tomarmos algumas decisões relativamente a essa matéria. E é curioso, porque o Dr. António Costa o que diz é que os presidentes das áreas metropolitanas já devem ser eleitos por sufrágio direto universal. E eu acho que isso é contrário aos interesses da regionalização. E vou explicar porquê. Porque aqui vamos discriminar, mais uma vez, a região de Lisboa e a região do Porto face ao resto do país. Eu preferia que nós definíssemos se há regionalização ou não há. Eu estou convencido que hoje a maioria dos portugueses seria favorável à regionalização. E nessa altura, então, mas não seria favorável a qualquer mapa? Não, eu acho que o mapa está feito. Eu acho que a discussão do mapa já não se coloca. São 5 regiões? São 5 regiões. Acho que esse assunto já está de tal maneira conversado e tratado que já não temos... Essa questão já não se coloca. Já ninguém a coloca verdadeiramente. Até porque o anterior mapa era um mapa desastrado. Desastrado porquê? Porque iria condenar o interior a ficar cada vez mais pobre. E, portanto, este mapa, que foi hoje em dia perfeitamente consensualizado, resolve um problema que há 20 anos não estava resolvido. A nível local, um dos próximos desafios do município é o de ultrapassar o veto do Tribunal de Contas ao projeto do matador industrial do Porto, que já falou há instantes. Está em condições de garantir que o processo vai avançar mesmo? Não, para já apresentamos o recurso. Há um acórdão do Tribunal de Contas, com o qual nós não nos conformamos, pedimos pareceres, juntamos pareceres, recorremos. E, portanto, eu quero acreditar que o nosso parecer, o nosso recurso será julgado pelo Tribunal de Contas. Veremos qual é o sucesso. Se, porventura, esse recurso tardar a ser apreciado, tardar muito a ser apreciado, ou vier a ser recusado, que é um direito que o Tribunal de Contas tem, que lhe assiste, teremos que encontrar um modelo alternativo. E haverá certamente modelos alternativos, porque a cidade precisa muito daquele projeto e a campanha precisa muito daquele projeto. A Câmara Municipal do Porto tem um plano B? Tem um plano B e tem um plano C, sim. Mas eu prefiro apostar no plano A. Mas consubstanciado no essencial daquele projeto? No essencial do projeto, sim. Aquele projeto, nós demoramos muito tempo a consensualizar o plano estratégico para aquele equipamento. E hoje em dia está completamente consensualizado. E julgo que nessa matéria todas as forças políticas estão irmanadas. Eu não vejo nenhuma força política discordar do programa. Ora, se o programa está sufragado por todos os portuenses, ou pelo menos por todas as forças representadas na Assembleia Municipal, acho que não podemos passar do programa. No essencial, não podemos alterar o programa. Podemos encontrar outra forma de chegar àquele desígnio ou desidrato que pretendíamos. E devo-lhe confessar que continuo a acreditar que o modelo que escolhemos era o melhor. Principalmente porque conseguimos, afinal, trazer para isto um investidor privado. Conseguimos não vender o matador, conseguimos trazer um investidor privado e conseguimos trazer um dos melhores arquitetos do mundo. E, portanto, alguma coisa correu bem no meio disto tudo. Apesar de não ser uma competência do município, aceitou uma parceria com o Ministério da Educação para a reconversão, a recuperação do Liceu Alexandre Herculano. Foi necessário lançar um novo concurso, porque ninguém se candidatou ao primeiro. Para quando uma decisão e para quando o avançar desta obra? Bom, agora que a Assembleia Municipal nos autorizou a avançar com a alteração ao protocolo que tinha sido celebrado com o Governo e com o Ministério da Educação, nós vamos lançar um novo procedimento concursal. Esse procedimento concursal demorará 6 ou 8 meses, normalmente. Esperamos que desta vez surjam interessados. A partir daí haverá adjudicação e 2 anos de obra. Portanto, estamos a falar em qualquer coisa como 2 anos e meio a 3 anos para que aquilo possa ser concluído, se tudo correr bem. É um bocado como a ala pediátrica. Pois, são situações similares, no seu entender? São situações muito em que o Poder Central descurou, de alguma forma, aqueles que são os interesses locais? Não é o caso de descurar, é o caso, de facto, do Poder Central ter um equipamento como o Liceu Alexandre Herculano e não ter... A Parque Escolar provavelmente esgotou recursos de uma forma excessiva em alguns equipamentos, e alguns eram precisos. O Rodrigues de Freitas, por exemplo, foi reabilitado e está um luxo, mas ao mesmo tempo deixou outros ficar para trás. O Alexandre Herculano ficou claramente para trás e, portanto, havendo escassez de recursos, aquilo que foi encontrado, a forma que foi encontrada, foi candidatar aquilo a fundos. Só que essa candidatura era da Câmara, não era do Governo. Portanto, aqui foi uma tentativa de apropriação, não foi deste Governo, note-se bem, foi o anterior, que tentou apropriar-se recursos que eram da Câmara, para tentar assim resolver um problema que tinha e que não conseguia resolver.
Criou-se a ideia de que todo o poder é centralizador. Dir-me-á certamente que não é uma ideia, que se calhar é uma realidade. E ainda ontem foram conhecidos os planos do Governo para o alojamento estudantil, Sim. com Lisboa a ficar com cerca de 60% das novas camas. Já disse que estamos perante uma desproporcionalidade. Ainda acredita que não será assim? Bom, nós estamos a estudar o assunto. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado, que me deu alguns números, mas nós precisamos, de facto, de perceber o que está a suceder. Aquilo que nós sabemos é que em Portugal há 240 mil estudantes do ensino superior, muito concentrados em Lisboa e Porto. Na área metropolitana do Porto, 48 mil estudantes, na área metropolitana de Lisboa, 110 mil. Portanto, estamos a falar em 160 mil dos 240 estão nestas duas áreas metropolitanas e estão esmagadoramente em Lisboa e Porto. E aquilo que acontece naturalmente é que as necessidades de uma e de outra também serão diferentes. O que está a acontecer, no entanto, é que quando nós olhamos para aquilo que vai sendo divulgado, é que em Lisboa estão a ser disponibilizados um conjunto de equipamentos do Estado para este objetivo em particular, ou seja, para construir habitação para os estudantes. Aqui no Porto, aquilo que nós vemos é que não há equipamentos do Estado que estejam a ser disponibilizados. E isso preocupa-nos muito, compreendendo também que aqui que o recurso é escasso. Nós temos muita dificuldade em perceber porque é que numa altura em que são precisas camas para os estudantes, e quer em Lisboa, quer no Porto, e nós não devemos entrar nesta guerra Porto-Lisboa, porque de facto os estudantes são estudantes, e há muitos estudantes do Porto que estudam em Lisboa e que beneficiam se houver camas, não nos podemos esquecer disto. Nós pensamos assim, no último ano e meio, o Estado vendeu o Asilo da Mendicidade, aqui nas Fontainhas, um edifício enorme, e nós na altura a Câmara chamou a atenção que era uma pena estar a vender aquele edifício, vendeu a privados. Vendeu também o quartel de São Brás. A Universidade do Porto vendeu o Colégio Almeida Garrett e vendeu também a antiga Faculdade de Farmácia. Esses edifícios eram edifícios que, se há de facto uma carência pública de camas, deveriam ser utilizados exatamente numa estratégia, não de uma venda imediata e de uma realização de mais-valia, mas com um pensamento estratégico. E, portanto, o que eu entendo é que o Estado, que tem ainda bastantes edifícios na cidade do Porto, nomeadamente o Ministério da Defesa, e alguns deles não estão a ser utilizados, seria bom que, da mesma maneira que está a acontecer em Lisboa, em que o Estado está a entrar com um conjunto de edifícios, no total 27 frações estão a ser disponibilizadas em Lisboa, que o Estado seguisse o mesmo critério aqui no Porto. E está a estudar o assunto juntamente com a Secretaria de Estado da Educação? Não, eu tive a oportunidade, não é com a Secretaria de Estado da Educação, é a Secretaria de Estado da Tecnologia e do Ensino Superior. O Sr. Secretário de Estado fez ontem o favor de me ligar, eu já tinha falado com ele há umas semanas atrás. Hoje mesmo enviou-nos um e-mail com um conjunto de informações e aquilo que eu vou fazer, vou reunir com a Universidade do Porto, também com o Politécnico e com a FAP. A FAP é muito importante nesta matéria, no sentido de percebermos o que é que vamos fazer. Independentemente disto, a Câmara do Porto também já anunciou que, recuperando o quartel de Monte Pedral, irá disponibilizar o edifício da frente, que é o edifício histórico, se quiserem, do quartel, que é aquilo que nós conhecemos quando lá passamos, para que seja uma residência de estudantes. Mas aquilo não tem capacidade para mais do que 100 camas. Estamos a falar, de facto, em capacidades muito pequenas para resolver um problema que é um problema muito maior. É, nesta altura, já uma preocupação o turismo no Porto, ou ainda há margem para continuar a crescer? Nós precisamos de continuar a crescer no turismo. Precisamos de continuar a crescer. Aquilo que temos é que evitar a hiperconcentração dos turistas em determinadas zonas da cidade e tomar as medidas para que essa concentração não iniba a vida normal dos portugueses. Se me perguntar se hoje na Ribeira se há gente a mais, há claramente gente a mais. Há alguma pressão e nós aí aquilo que fizemos, ainda agora fizemos, relativamente um conjunto de alterações relativamente aos transportes eventuais, aos pullmans, se assim quiser, que vão mitigar esse problema. Temos que criar outras áreas de interesse na cidade, temos que mostrar aos turistas outras zonas. Parece uma coisa estranha, mas eu, por exemplo, eu estou convencido que o Parque Oriental no futuro vai ser uma grande atração. Acredito que na zona ocidental da cidade, nomeadamente na Foz, há muitas possibilidades de atrair para lá turistas e hoje começam a ir. Ou seja, nós temos que mostrar aos turistas que não é apenas a Ribeira e a Ponte Luís I que são interessantes para eles. E mostrar que há outras regiões a norte também interessantes para visitar. E articular isto com regiões a norte,
Norte, articular isto com o Minho, com o Douro, com Aroca, com um conjunto de valências que temos, que façam que os turistas que aqui vêm possam durante o dia ou em dias sucessivos visitar aquilo que é uma região, aproveitando a nossa gastronomia, aproveitando o nosso vinho. Nessa perspectiva era interessante haver uma melhor articulação com o turismo do Porto e Norte. Eu acho que há uma boa articulação. Temos um novo presidente. Nós temos, como sabe, a presidência da ATP que é responsável pela promoção externa, onde está o meu vereador Ricardo Valente agora na presidência. Nós temos vindo a trabalhar em conjunto e os resultados são visíveis. Nós não nos podemos esquecer que o Porto foi, salvo erro, a única região do país que no ano passado não reduziu o número de turistas. Nós continuamos a crescer e temos capacidade de crescimento. E acha que vai continuar a crescer? Eu acredito que até onde vai crescer. Essa capacidade de crescimento, sendo que há já quem diga que daqui por algum tempo o aeroporto não poderá suportar o conjunto... O aeroporto tem previsto um plano de expansão, nomeadamente, portanto, o aeroporto vai ter sempre que crescer. Nós queremos que o aeroporto cresça e não apenas por causa do turismo, queremos também por causa dos negócios, queremos também por causa das exportações. E está previsto e foi anunciado, salvo erro no ano passado, um crescimento das infraestruturas do aeroporto. Algumas coisas já foram resolvidas, basta pensar hoje, quando quem usa o aeroporto e usa de vez em quando, que hoje, quando nós chegamos lá para os controles de segurança, foram ampliados, isso aumentou. O taxiway, portanto a pista de recuo dos aviões vai ser aumentada, está previsto, também a iluminação da pista está a ser, há vários investimentos. É normal, os aeroportos têm que crescer com esses investimentos. Felizmente o nosso aeroporto tem muita capacidade para crescer. Ou seja, há reserva territorial suficiente para que o aeroporto cresça. Caminhamos para o final da nossa entrevista, Sr. Presidente. Estamos em ano de 3 atos eleitorais, sendo que um deles é na Madeira. Rui Moreira vem falando de um certo descontentamento que se pode manifestar nas intenções de voto. Acredita que esse descontentamento possa fazer crescer o apoio popular a novas formações políticas? Parece-me inevitável, sim. Parece-me inevitável. Não, parece-me que tem aparecido novos partidos, têm aparecido novas forças políticas, à esquerda e à direita vão surgindo, mais à direita de facto, vão surgindo novas tendências, mas isso é democracia. Haverá sempre momentos assim. Na sua perspectiva, os partidos tradicionais vão perder poder eleitoral para essas formações? Vamos ver, é muito cedo para dizer. Acho que nós vamos ter nas europeias um bom teste daquilo que vão ser passados poucos meses as legislativas. Mas quando nós olhamos para aquilo que sucede nos outros países, o que aconteceu nos outros países é que os partidos tradicionais perderam força muito violentamente. Em Portugal não aconteceu assim. Os partidos tradicionais, se nós olharmos aquilo que eram os partidos tradicionais em 1975, quando a nossa Constituição é debatida, eles são praticamente a mesma. Desapareceu o ODP e surgiu o Bloco de Esquerda, mas basicamente os partidos continuam lá. O MDP, enfim, foi mais ou menos absorvido pela CDU e os partidos do centro e da direita mantiveram-se. Não sei por quanto tempo isso vai suceder, mas isso depende também da capacidade que os partidos têm de se reinventarem e de responderem a desígnios, como nomeadamente serem capazes de discutir a regionalização. O Presidente da República vem alertando para o crescente populismo na Europa e a sua repercussão eventualmente em Portugal. É um receio que devemos manifestar? Sim, devemos ter. E basta pensar naquilo que aconteceu nas discussões que rodearam a eleição do Presidente Bolsonaro no Brasil. Se nós virmos as redes sociais, num país como o nosso, que não tem os mesmos problemas que o Brasil tem, por exemplo, em termos de violência, porque somos um país muito seguro, subitamente percebemos pela leitura das redes sociais que há muita gente que aspira ou que tem esta mesma ansiedade, tem esses mesmos receios e, portanto, aspira a alguma coisa diferente. E isso é, de facto, o capim por onde pode arder o populismo. E de Rui Moreira, é de esperar algum posicionamento nas próximas eleições? Não, ou o Porto vai continuar a ser o seu único partido? Não, o Porto é o meu único partido. Irei votar naturalmente, ainda não pensei muito nisso, mas não me vou envolver minimamente. Não, claro que não. Muito obrigado. Foi a entrevista a Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto.